Estamos aqui em Jericó, em frente a um sicômoro, figueira brava, nas traduções da Bíblia. E aqui é uma igreja, um mosteiro ortodoxo russo, onde eles têm 3 árvores que a autoridade palestina data como 2000 anos. Não sabemos se é nessa árvore ou em outras das centenas que havia por aqui que Zaqueu subiu. Mas numa árvore como essa, numa datação próxima a essa, nós temos um evento que encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A Bíblia diz: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Os publicanos eram muito mal vistos na sociedade. Os fariseus, inclusive, não permitiam que eles comessem próximos aos demais judeus. Porque os publicanos eles tinham que recolher uma taxa para enviar a Roma, e tudo que passasse disso ficava com eles. Então eles eram vistos como pessoas que roubavam o povo. Mesmo o povo sofrido, eles diziam: não, ainda você tem que pagar, já tendo eles recursos para enviar a Roma. Mas o texto diz que ele procurava ver quem era Jesus. Apesar da riqueza dele, havia um vazio no coração dele. Nem tudo que nós temos na vida nos sacia, nos satisfaz. Porque existe, como diz Dostoiévski, um buraco no nosso coração do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Esse homem procurava ver Jesus, mas o texto continua dizendo: mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Era um homem pequeno, tinha multidão. O que nós podemos extrair disso? Que quando nós queremos ver Jesus, encontrar a solução dos nossos problemas, nós encontramos multidões, pessoas que nos animam. Às vezes é um parente que nos desanima a seguir Jesus, às vezes são os amigos do trabalho que nos desanimam a ver Jesus. Se você for para a festança, se você for para as coisas erradas, a multidão vai te incentivar. Mas se você procurar ter uma vida com Deus, a multidão vai te cercar e vai impedir você ver Jesus. Mas o texto diz, no versículo 4, então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Ele sabia que Jesus ia passar, a multidão impede, mas o que ele faz? Zaqueu não se conforma. Zaqueu nos ensina a não nos conformarmos com os impedimentos que fazem com que nós não encontremos Jesus. Zaqueu nos ensina a termos iniciativa. Muitas vezes nós paramos por causa das barreiras. As pessoas animam e nós dizemos: não, então eu não vou mais seguir Jesus. Não. Zaqueu diz: a barreira diz para eu não ver Jesus, mas eu não vou parar por causa disso. Zaqueu, então, ele toma iniciativa. Assim como Miriam teve iniciativa em seguir Moisés e ali diante da filha de Faraó dizer que tinha quem cuidasse dele. Assim como Abigail teve iniciativa, assim como Esther teve iniciativa, assim como Ruth teve iniciativa. Nós temos vários personagens da Bíblia que têm iniciativa, nós devemos ter iniciativa, mesmo quando as multidões nos cercam. E o texto continua dizendo o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. De repente, numa árvore como essa, num galho como aquele, num local como aquele, estava um homem. Jesus passando por aquele, olha e fala: Zaqueu, desce depressa. Jesus olhou para aquele homem. A Bíblia não diz que aquele homem clamou a Jesus. A Bíblia não diz que aquele homem gritou para Jesus como Bartimeu fez. Mas aquele homem tinha desejo em ver Jesus. E Jesus olhou para ele e chamou ele pelo nome. Jesus já o conhecia. Jesus já sabia do seu coração que buscava o Senhor. E ele falou: desce depressa. E ele continua dizendo: porque hoje preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Há coisas na vida que nós não podemos deixar para depois. As oportunidades vêm e elas passam. Há pessoas que diziam na caravana que viriam, perderam a chance e talvez não voltem mais, porque a chance passou. Há muitas coisas na vida que nós devemos agarrar com rapidez. Jesus não passaria mais por ali. Zaqueu desce depressa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. A decisão de seguir Jesus é uma decisão que não pode ser deixada para depois. Esse é o momento de seguir Jesus. Se alguém não tomou a decisão por Cristo,
Esse é o momento de dizer: Senhor, eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero caminhar os teus passos. Não é para deixar para que chegue a mais avançada idade. Temos que tomar a decisão por seguir Cristo mais imediatamente possível. Zaqueu desceu, diz o texto, depressa. Ele obedeceu depressa. E a Bíblia diz: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado na casa de um homem pecador. Quando nós tomamos as decisões certas, quando nós agimos com amor, saiba de uma coisa: pessoas vão murmurar. As pessoas murmuraram porque Jesus falou que ia ficar na casa de um pecador, de um publicano. As pessoas murmuram quando nós tomamos decisões certas. Talvez alguns digam: mas por que você vai numa igreja perder tempo na igreja? Mas se você fosse pular o carnaval, eles iam te incentivar a fazê-lo. As pessoas murmuram quando nós queremos o melhor. Uma vez, uma pessoa me procurou falando do seu problema com drogas. Nós conseguimos uma casa de recuperação para essa pessoa. E a família, então, soube disso. E quando soube que a casa de recuperação era mantida por uma igreja evangélica, falou: ah, não queremos que você vá lá não, porque é da igreja. As pessoas preferiram, os pais preferiram que aquele jovem permanecesse nas drogas do que fosse colocado numa instituição evangélica para recuperação de pessoas viciadas nas drogas. As pessoas são assim. Não interessam a nossa mudança de vida, mas esse homem queria mudar a sua vida. E a Bíblia diz então: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. 2 detalhes. A Bíblia diz: ele se levantou, ou seja, ele estava no chão. Provavelmente ele pulou, caiu, mas a Bíblia diz: ele se levantou. Ou seja, vocês verem a pressa de Zaqueu se encontrar com Jesus. E a segunda coisa, um coração arrependido. Olha, se roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Ele tinha roubado, ele levava dinheiro que não era dele, mas eu vou restituir. Demonstra que quem se encontra com Jesus, com o coração arrependido, ele quer começar uma nova vida, uma vida diferente da que tinha. E o texto então diz: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Hoje houve salvação. Eu quero fazer uma oração nesse momento, encerrando essa mensagem, convidando a que você, se puder, fechar os seus olhos. E você que fechou os seus olhos, se você se distanciou em algum momento de sua caminhada de Cristo, se você se afastou dos caminhos do Senhor, se você nunca buscou entregar a sua vida a Cristo, mas se você desejar fazê-lo nesta manhã, aqui em Jericó, junto a essa árvore, esse sicômoro de Zaqueu, eu convido a você a colocar a mão no seu coração, que eu quero fazer uma oração por sua vida, porque que essa manhã seja uma manhã de renovação, e que você que colocou a mão no seu coração possa fazer uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, nesta manhã, aqui em Jericó, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero dizer que eu estou te buscando. Eu quero ter a minha vida transformada por ti. Eu quero declarar que me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida exclusivamente ao Senhor. Abençoa-me, perdoa os meus pecados e que o Senhor Jesus possa dizer: hoje houve salvação em minha vida. O que eu te peço, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.